Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da integração lavoura-pecuária, uma tecnologia que se faz presente a cada ano mais em propriedades que tem como atividade a produção de carne ou então a produção de leite. Vamos falar do crescimento da produção de carne suína lá na China. Eu vou conversar com Pedro Henrique Sabino, ele é veterinário e coordenador da Lajeado aqui em Goiânia, e nós vamos falar de uma ação que a Lajeado Biotecnologia e Pecuária vai realizar durante a 42ª Expo lá em Mineiros. Vamos falar também dos arranhões que estão acontecendo entre os Ministérios da Agricultura e o da Fazenda. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje comentando sobre a produção de suínos na China, que cresce muito depois da crise séria causada pela peste suína africana. A produção total de carne da China atingiu um novo recorde de mais de 90 milhões de toneladas, agora o ano passado, representando cerca de 1/4 do total do planeta. Pelo menos é o que mostraram os dados oficiais. A China, ela manteve o seu papel de liderança na produção global de carne por mais de 30 anos, de acordo com a China Meat Association, que é um fórum sobre qualidade e tecnologia de processamento de carne, que foi realizado em Zhengzhou, capital da província central de Henan, que foi observado um consumo per capita de carne que teve um crescimento rápido e constante nas últimas décadas. Lá na China, no primeiro trimestre deste ano, o país produziu 24,5 milhões de toneladas de carne suína, bovina, ovina e também de aves, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Desde 2001, a participação de carne suína na China, na produção total, diminuiu 66% para cerca de 60%, enquanto a carne bovina, ovina e de aves tiveram uma tendência ascendente. E agora, você vai acompanhar um trabalho de integração lavoura-pecuária, isto é, o plantio de sorgo com capim. É uma tecnologia que a cada ano que passa se torna mais comum entre os produtores de carne e leite. E o que você vai ver agora já é uma dica para você que é pecuarista se preparar para a próxima seca daqui a um ano. Mas o planejamento começa agora, um ano antes. Confira. Eu estou na Fazenda Larga, no município de Bela Vista, de Goiás, uma propriedade rural de apenas 2 alqueires. E essa propriedade aqui, ela é especialista em produção de leite. O dono da fazenda, ele geralmente mantém uma média anual de 35 vacas em lactação. E juntando tudo aí, dá mais ou menos aí umas 45, 50 cabeças. Mas em lactação, média, 35 vacas. E é claro, para manter esse plantel, uma área muito pequena, tem que fazer silo. E aqui todo ano ele faz 5 hectares de plantio de milho. Colhe o milho, faz a silagem. O pecuarista esse ano, agora na safrinha, ele resolveu fazer um teste. Ele plantou sorgo com capim. A variedade do capim aqui consorciado com sorgo é o Miyagi. E os resultados simplesmente fantásticos. Bom, fantástico entre aspas, porque quando ele plantou isso aqui, só para você ter uma ideia, foram 18 dias depois do plantio, 18 dias sem cair uma gota d'água. Aí, inclusive eu estive aqui olhando, eu falei, ó, Lucas, na minha visão eu largaria isso aqui, abandonaria, porque não vai dar resultado. E realmente foi abandonada essa área. Abandonou. Plantou, já estava plantado mesmo, deixa.
Depois de 18 dias, começou a cair uma aguinha. Resumindo, o resultado está aqui. O capim veio uma loucura. O sorgo, apesar de ter morrido muitas plantas devido às condições climáticas de muito sol, o resultado foi simplesmente fantástico. O Lucas aqui é capaz de colher aí mais de 45 toneladas por hectare de silo. E é um resultado muito bom. Por quê? Porque o Lucas ele vai garantir vamos dizer assim, uma área pulmão. Ele vai garantir comida, a hora que acabar aquele silo de milho que ele tem esse aqui para garantia do seu rebanho. E pode ter certeza, na visão dele, foi uma das melhores coisas que ele já fez durante todos esses anos que ele é proprietário dessa área aqui. Uma das melhores coisas foi essa integração sorgo com capim. O sorgo garantiu uma excelente produtividade. Em condições normais, ele poderia dar aí por volta de 70 toneladas, mas mesmo assim vai dar em torno de 45 a 50 toneladas. Um trabalho simplesmente fantástico. Aqui foi utilizado, Toninho, o Pânico Máximo Miyagi. É uma forrageira de porte alto e tem algumas vantagens comparado com o material do mesmo porte. Quais seriam essas principais vantagens? A principal vantagem é seu custo-benefício, a capacidade de rebrote, né? Tem uma rebrota bastante vigorosa, e também a quantidade de produção, de produtividade de massa verde por hectare. Na sua experiência aqui na fazenda, a gente olhando aqui, realmente está muito bonita essa área, um capim está muito vistoso. Você acredita que passa de 10 toneladas por hectare só o capim? Fica em torno aí de 10 a 12 toneladas por hectare, isso. É um número bom? É um número bom, excelente. Só que aí tem uma outra vantagem muito importante, que é o sorgo. E aí quando você junta 10, 12 toneladas do capim, mais uma boa quantidade do sorgo, o pecuarista vai ter uma quantidade de silagem muito boa, né? Exatamente. O que chama muito atenção aqui nessa propriedade foi a situação pela qual tanto o capim quanto o sorgo, eles passaram na época do plantio. Só para você ter uma ideia, quando foi plantado, esses materiais aqui sofreram 18 dias sem uma gota d'água. Tanto é que eu vim aqui na época e falei para o dono da fazenda, você esquece, você perdeu isso aqui tudo. Mas o resultado está aí, isso vem provar que as variedades utilizadas, tanto de sorgo quanto o capim, o Miyagi, são fantásticos. Independente do que passou essa área, né, vai conseguir completamente o resultado. Nós estamos basicamente no meio do mês de junho. Quer dizer, chuva acabou, frio está chegando. Você acha que ainda dá uma rebrotinha? Daqui em torno de mais ou menos de 7 a 10 dias, você pode voltar aqui nessa área que vai já ter começado o rebrote. Esse capim é bastante vigoroso. A área total, junto com o capim e o sorgo, vai produzir em torno de 40 a 45 toneladas por hectare, Toninho. Agora, o capim, ele não pode cortar muito baixo, né? Qual que seria a altura ideal de corte do capim? A altura ideal do Miyagi é em torno de 30 a 40 centímetros, para não atrapalhar o meristema da planta. Isso significa dizer para ter uma rebrota tranquila. Para ter uma rebrota tranquila e uniforme. E um pasto a custo zero. E um pasto a custo zero, né? Todo o investimento da silagem já paga o investimento da forrageira. Esse sorgo ele entrega uma qualidade bromatológica quase idêntica ao do milho, certo? Com o investimento mais baixo, então o custo-benefício desse sorgo, da silagem de sorgo, é excelente para o produtor que quer investir menos, colher um produto de qualidade e ter comida garantida no coxo do seu gado, né, Tony? Bom, se nós não tivéssemos tido esses 18 dias de seca, provavelmente esse sorgo aqui poderia estar aí pelo menos 50%, 60% muito mais alto e muito mais robusto. Com certeza, Tony. Esse sorgo, a gente tem a questão que ele é um fotossensível, ou seja, no verão ele cresce mais devido à quantidade de hora-luz-dia ser maior, mas na safrinha ele entrega uma grande produtividade também. Na safra, em torno de média de 70 toneladas por hectare de uma silagem de matéria verde, certo? Com um bom investimento, com ótimo manejo de defensivo, ótimo corte, o corte no ponto de corte é excelente para a colheita, enfim. Bom, o que acontece é o seguinte, devido à seca, na época do plantio, que esses materiais passaram, basicamente o produtor chegou à conclusão seguinte,
eu não vou fazer nada do que mandaram, vou deixar aí para ver o que vai acontecer. E o que aconteceu e o que está acontecendo é algo fantástico. Nós acreditamos, é claro, que se tivesse em condições normais, poderia estar produzindo o dobro, vamos dizer assim, uma quantidade muito maior de massa do que está sendo produzido agora. Ô João, quanto que você acha que vai dar isso aqui nessas condições? Toninho, nas condições que esse sorgo sofreu, passou pelo manejo, o produtor não queria ter investido muito, e ele com certeza ainda vai dar uma média de 40, 45 toneladas por hectare, de uma silagem excelente em qualidade devido à questão da panícula, entrega uma grande quantidade e excelente qualidade de amido, proteína e uma grande quantidade de volumoso, deixando a segurança para o produtor aí, né, Toninho? Qual é essa variedade? Esse aqui é o nosso super sorgo ou sorgão forrageiro. É um sorgo que ele entrega grande volumoso, atingindo no verão até 4 metros de altura, certo? É um sorgo que entrega amido devido à panícula e volumoso devido à qualidade. É um sorgo que existe uma bromatologia quase idêntica ao do milho, ele se assemelha ao milho e não acaba, isso mesmo, Toninho. É um sorgo excelente para produtor que quer investir menos, produtor que quer ter qualidade dentro do seu coxo, tanto gado de corte, gado de leite. É um sorgo excelente, uma opção excelente para o produtor estar fazendo no seu pasto. Eu vou conversar com o Lucas Bonifácio. O Lucas é o proprietário aqui da fazenda, uma fazenda de 2 alqueires, e o Lucas é produtor de leite. O Lucas tira leite aí de uma média de 35 vacas em lactação, e aí é um dos produtores bem reconhecidos aqui no município de Bela Vista. E agora o Lucas ele entrou aqui fazendo pela primeira vez um trabalho de integração lavoura-pecuária, ou seja, sorgo com capim, e ele também plantou milho com capim. E os resultados, por incrível que pareça, depois de uma série enorme de problemas, o resultado é fantástico. É mais ou menos isso, Lucas? Sim, ótimo, está sendo um ótimo resultado. Tivemos um problema grande na época do plantio, deu 10 dias de sol, deu problema, nasceu, falhou muito o sorgo por causa do problema do sol. Deu alguma chuva, jogamos a cobertura, depois da cobertura ficou 18 dias sem sol, com sol, e nós abandonamos a lavoura por causa que nós achamos que não ia prestar mais, que nós plantamos sorgo com capim e milho com capim. Era para fazer foliar, fungicida, mas por causa do sol nós achamos que ia ser igual aos outros anos que a chuva parava, nós abandonamos. Aí começou a chover de novo, olha o resultado. Quer dizer, basicamente, depois de 18, 20 dias de sol, mas sol forte, muito forte. Como o Lucas disse, eles abandonaram tanto a lavoura de milho quanto a lavoura de sorgo. Deixou para lá e esquece. E o resultado foi esse, o sorgo simplesmente fantástico. O milho perdeu, mas o capim veio uma loucura. Não, o milho não aguentou o sol não. Aí nós abandonou tudo. Vai dar muito peso ainda, porque tem muito capim, vai dar muito silo ainda. Isso serve também para os produtores. Plantou milho tardio, põe capim junto, que se não colher o milho, colhe pelo menos o capim, pelo menos o gado não fica... Você tem comida para dar para o gado. Agora, Lucas, está te surpreendendo aqui o resultado desse sorgo, né? Tá. Mas o sorgo foi sensacional. O milho não aguentou o sol não, mas o sorgo aguentou. Depois que a parte começou a chover, ele melhorou demais. Agora, em relação ao que você fazia, porque o Lucas aqui, ele planta 5 hectares de milho, faz a silagem e tal, e esse ano ele resolveu plantar o sorgo com capim para ver o que ia dar. E teve esse problema aí de seca muito forte, mas os resultados são muito bons, inclusive ele não esperava isso, né? Quer dizer, ninguém esperava o resultado que deu desse sorgo com capim. Eu estava na expectativa do problema que deu de dar umas 20 a 25 toneladas por hectare. Mas agora que começou a colher, é perigoso fechar até 50 toneladas por hectare. Estou muito satisfeito. Toda a minha safrinha agora eu vou consorciar. Porque se o nosso problema climático, que temos sempre sol e problema, a gente tem um pulmão. Tem uma saída. Tem uma saída, que aí se não der pelo menos o capim dá. O gado não passa fome. Ou seja, você tem segurança de comida.
sim, tem segurança alimentar. E depois do intervalo, nós vamos falar de uns arranhões que estão acontecendo entre os Ministérios da Agricultura e da Fazenda. E eu vou conversar com Pedro Henrique Sabino. Nós vamos falar de uma ação da Lajeado Biotecnologia e Pecuária que vai realizar agora durante a 42ª Expo Mineiros. Nós voltamos já, é um minutinho só. Semana já chegando ao fim, sexta-feira tá aí com mais um Jornal do Meio-Dia, ao vivo, 15 para o meio-dia, e você vai ver. Alvorada festiva, soltura de fogos de artifício, procissão da penitência, começa a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, com cobertura completa da TV Serra Dourada. Eu, Luciana Finrode, faço questão da sua audiência. Até lá! Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. O maior festival está de volta ao Serra Dourada. Uma estrutura inédita para receber os grandes nomes da música na premiere do Vila Mix. Shows com Zé Neto e Cristiano, Luan Santana, Ana Castela, Gustavo Mioto, Menos é Mais, Pedro Sampaio e muito mais. E a 99,5 FM, a rádio dos grandes shows, sorteia dezenas de ingressos arquibancada, Prime e backstage para você viver essa experiência. Premiere do Vila Mix Festival, dia 2 de julho, no Serra Dourada, com promoção da 99,5 FM, primeiro lugar em audiência. Coragem, meu amigo, você vai viver pra eu te entregar. Os dois eram meio malucos. Hoje, 11h15 da noite, Jackie Chan vai lutar para ser o pequeno grande guerreiro na tela de sucessos. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Newton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre uns arranhões que estão acontecendo entre os ministérios da Agricultura e da Fazenda. Um quer mais dinheiro para o setor do agronegócio e o outro quer cortar, oferecer menos do que o pedido.
Fontes que participaram de recentes reuniões lá em Brasília sobre o assunto relataram que o Ministério da Agricultura tem enfrentado obstáculos para obter o apoio da equipe econômica do governo na implantação do Plano Safra Mais Sustentável 2023-2024. E de acordo com a proposta do Ministério da Agricultura, os financiamentos concedidos a partir de julho poderiam ter uma redução de até 3 pontos percentuais na taxa final de juros para grandes produtores que adotassem práticas sustentáveis em suas atividades. Já para os médios produtores, o desconto seria de até 2 pontos percentuais ou 25% da alíquota da linha de crédito, apesar de bem recebida pelo restante do governo, principalmente pelo caráter verde e sustentável. A proposta é avaliada como cara, disseram essas fontes. Se adotada, deverá consumir boa parte dos 18,5 bilhões de reais do orçamento que o ministro Carlos Fávaro solicitou à equipe econômica para o ciclo 23-24, quando pretende ter mais de 400 bilhões de reais para as linhas de financiamentos. A contraproposta apresentada pelo ministro da Fazenda em reunião na semana passada foi de cerca de 5 bilhões de reais para subvencionar juros para médios e grandes produtores. Disseram 2 participantes para a agricultura familiar, foram sugeridos de 8 bi para a equalização do Pronaf. Técnicos defendem que apenas com esse programa de premiar práticas sustentáveis seria possível oferecer alguma redução de juros. Se os incentivos, as taxas do Plano Safra da agricultura empresarial podem ficar nos mesmos 8% para os médios produtores e 12% para os grandes desta temporada agora. E agora eu vou conversar com Pedro Henrique Sabino. O Pedro, ele trabalha numa empresa, ele é veterinário e nós vamos falar de uma ação que a Lajeado Biotecnologia e Pecuária vai realizar durante a 42ª Expo Mineiros. Pedro Henrique Sabino, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Bom dia, a gente que agradece a oportunidade que nos foi oferecida aqui. Tudo ótimo. Bom, Pedro, me fala um pouquinho. Lajeado Biotecnologia e Pecuária. Essa empresa faz o quê? Ela atende o quê? A Lajeado é uma empresa prestadora de serviço na parte de consultoria, focada muito na área de reprodução e também de gestão de propriedades. Na pecuária de corte? Tanto corte quanto leite. Tá. Então, a Lajeado Biotecnologia e Pecuária é uma empresa, é uma consultora que presta assessoramento a produtores de leite e a produtores de carne, de corte. Bom, e a Lajeado já vem há muito tempo, né, oferecendo, chega numa época do ano, agora nessa época do ano, ela oferece cursos, né? E esse ano a Lajeado está oferecendo quais cursos? Sim, nós estamos aí no mercado desde 2001 e com crescimento e implemento de tecnologia dentro das propriedades, nós percebemos a necessidade de melhor capacitação, tanto da equipe que trabalha no curral, junto com a gente, quanto dos produtores. Então, nós estamos aí há 10 anos fazendo curso. Sempre a gente inicia com o curso de vaqueiros, que é a capacitação da mão de obra, daquelas pessoas que estão ali junto com a gente e zelando de um patrimônio gigantesco. E caro, né? E caro. É verdade. Hoje aí qualquer patrimônio nós estamos falando de cifras interessantes e posteriormente algumas palestras mais direcionadas a produtores. Entendi. Bom, vai ter agora a 42ª exposição agropecuária lá em Mineiros e a Lajeado sempre participa. E ela, durante a feira, ela oferece cursos. Esses cursos são gratuitos? O curso de vaqueiro tem uma taxa. Tem uma taxa, né? Tem uma taxa de manutenção. E o curso, os treinamentos são gratuitos. É aberto a todos os produtores. Sim. E o mais interessante é esse trabalho que a Lajeado vem fazendo, esse treinamento de vaqueiros, gerentes e capatazes, porque é esse pessoal que toca a propriedade.
A gente está na mão deles. E, infelizmente, hoje nós sabemos que a mão de obra qualificada especializada é um baita de um problema muito sério nas propriedades, né? E a Lajeado, preocupado com isso, ela oferece esse curso para gerentes, para vaqueiros, enfim, aquele pessoal que está na lida no dia a dia. E também, durante a feira, a Lajeado ela vai oferecer palestras técnicas a produtores rurais. Está aí uma oportunidade. A gente sabe que a Lajeado é uma empresa muito grande, que atende aí a vários estados aqui no Brasil, dando essas consultorias, e é uma empresa aí que já está na estrada há muito tempo, né? Sim, com certeza. A bagagem que nós temos é uma bagagem muito grande. Grande, com vários números. Inclusive, no sábado, no último dia, a gente faz uma apresentação do benchmarking nosso e finaliza ali com confraternização com todos os produtores e todo mundo que vier nos prestigiar. Entendi. E entender mais sobre essa tecnologia, tudo que a gente consegue agregar no campo. Bom, às vezes você pode até achar meio estranho, mas é o seguinte, hoje o grande filão de qualquer negócio nos dias atuais chama-se gestão, condução do seu negócio. Se você não souber conduzi-lo, se conduzir meio de qualquer jeito, você pode ter certeza absoluta, você vai quebrar. E essa preocupação da Lajeado é justamente isso, é fazer com que o seu negócio progrida, suba, vai para frente. Então, se você estiver interessado, você que está nos acompanhando aí, em participar desses treinamentos lá da Lajeado, vai ser lá em Mineiros, agora, como nós falamos, durante a 42ª exposição. O telefone da Lajeado é o 64 99986 6118. 64 99986 6118. Liga lá na Lajeado, peça informação e faça esse curso aí que eu acho que vale muito. Pedro, me diga uma coisa. Vocês atuam em quais estados? Hoje a Lajeado, nós estamos atuando em fazendas no estado de Goiás, que é onde é nosso principal, né? Mato Grosso do Sul, no Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vocês têm alguma coisa também, né? Nós temos fazenda que a gente dá assistência lá, um parceiro nosso desde 2009. Puxa vida. A gente gosta, a gente tem muitas parcerias longevas. Isso é muito bom. Então tá aí uma ação dessa empresa, uma empresa lá de Mineiros, uma empresa goiana, que está fazendo aí muito sucesso nessa área de prestação de serviços, tanto na área de leite quanto na área de corte. Eu conversei com Pedro Henrique Sabino, médico veterinário, né? Isso. E você é responsável aqui pela região de Goiás também, né? Atua aqui na região de Goiás, é isso mesmo? Exato. A matriz é Mineiros, por isso que o nosso evento é lá. E hoje a gente, para ter um suporte maior, a gente tem uma filial aqui em Goiânia, podendo atingir mais rápido e mais fácil todas as fazendas mais próximas de Goiânia. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela sua presença aí, sucesso nas suas empreitadas aí na Lajeado, biotecnologia e pecuária, e quando precisar trazer alguma tecnologia, mostrar aí para o nosso pessoal que nos acompanha, seria muito bom, ok? Obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu não procuro saber as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.